Me conta aí, meu amigo, como é que funciona esse processo de ser o responsável por montar a linha, não para uma seleção, né, mas para a maior seleção do mundo? Cara, assim, ó, ser o único responsável é um fardo muito grande. Eu preciso ressaltar que eu preciso falar que é um time gigantesco atrás desse processo, né? Eu sou apenas uma parte da engrenagem, mas eu falo que eu faço parte da melhor parte de montar uma linha, porque eu estou em contato com o produto direto, cara. Saudações, galera, começando mais um Canarinho Cast. E eu sou o Rodrigo Massa. Sou o Rafael Brasileiro e hoje vocês estão vendo aqui, né? Aqui não é só tabelinha hoje não, que hoje vai ser triangulação. Hoje a gente está com um convidado mais do que especial, meu amigo Tadeu Lima, que já admito aqui, se você escutar eu falando Guto, é porque eu conheci ele como Guto Lima, que é Tadeu Augusto Lima, certo? Mas você deve estar perguntando, quem é esse cara que vocês trouxeram? É o novo técnico do Brasil? É o novo coordenador de futebol da seleção? Calma, galera. Esse cara aqui, ele entende seleção como poucos, mas ele entende pela camisa que ele está vestindo. Guto é nada mais, nada menos do que o gerente de merchandising da Nike. Está lá há 11 anos, certo? E ele trabalha diretamente com a seleção, tá? É o cara que monta a linha de produtos da seleção, certo? Faz análise aí de mercado, ele vai se aprofundar nisso. Participa da criação da camisa da seleção. Então, se você já deu play aqui, fique que vai ter muita história para ele contar e a gente debater, certo? Vai ter muita coisa para responder, né, Rafa? Muita coisa para responder. Calma que não vai apertar o homem não, vai ser de boa aqui. E ele é um homem que planeja lançamentos. Então, se a gente está aí há o quê? 13 meses da Copa? 13, 14 meses da Copa? A gente, quem sabe a gente descobre alguma coisa, né? Mas, Guto, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo certo? Obrigado, valeu, Rafa. Obrigado pelo convite aí, você, Rodrigo. Vamos lá, né, cara? Falar do que a gente gosta, cara. Camisa do Brasil. Vamos nessa. Ele é literalmente responsável por pela camisa mais pesada do futebol mundial. Então, Mundial. Não, o pior de tudo é que a gente começou a gravar, né? Aí eu botei a camisa aqui da última Copa, né? Toda Copa eu compro uma. Acho que na próxima eu vou comprar azul de novo, não sei. Depende do que o Guto vai lançar aí com a Nike, né? Mas quando ele abre a ligação, ele tá com essa clássica de Ronaldo, de 98. Que, meu amigo, é sacrifício para achar essa blusa, viu? Essa daí é sacrifício. Quando ele abriu aqui, ó, a blusa chega a estar com cara de nova. Eu acho que ele tirou do saco só para usar hoje, né? É brincadeira um negócio desse. Bom, mas eu falei muito de Guto, cara da Nike, mas Guto, se apresenta. Quem é Guto Lima fora da Nike? Pô, cara, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu nasci dentro do esporte. Eu sou um apaixonado por esportes em geral, né? Maluco por esportes. Com 6 anos de idade, eu já estava praticando meu esporte, já tinha meu primeiro contrato assinado. Joguei futebol até meus 18 anos. Joguei na base do Galo, do Atlético Mineiro. Eu sou de Minas Gerais, né? Sou de Belo Horizonte. Então, eu joguei na base do Galo até meus 17, 18 anos por ali. Só que não tinha futuro, fui estudar. Só que desde cedo, desde sempre trabalhando com esportes. Quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu já comecei dentro do mercado esportivo. E só que eu sou apaixonado por futebol, cara. Maluco por futebol. Hoje eu pratico outros esportes assim como hobby, mas de acompanhar e de ser maluco assim é o futebol, não tem como. Seleção brasileira, eu sou atleticano, né? Eu torço para o Atlético Mineiro, por influência da família do meu pai e tudo, mas eu lembro que meu primeiro contato, minha primeira grande emoção com o futebol, até porque o Atlético na década de 80, de 90, não ganhava muita coisa, mas minha primeira grande emoção no futebol, cara, o que me fez apaixonar por futebol foi a Copa de 94, foi a seleção brasileira. Então, eu me conecto com o futebol através da seleção brasileira primeiro. Depois o Galo enfim, depois incorpora, né? Enfim, mas a seleção brasileira foi o meu primeiro contato, né? Então, quem sou eu? Eu sou um apaixonado por futebol, apaixonado por seleção brasileira.
e principalmente apaixonado por produto, apaixonado pela Nike, apaixonado por produto, cara. Então, todo o meu caminho, todo o caminho que foi trilhado, ele foi pensado para chegar aonde eu estou hoje. Eu queria chegar a trabalhar com a camisa do Brasil, quero trabalhar com futebol com a camisa do Brasil. Então, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de, desde sempre, desde o início da minha carreira, eu mirei, né, eu quero fazer a camisa do Brasil um dia. E aí, estamos aí, cara. Então, por isso que a gente faz, a gente tem orgulho pra caramba e a gente faz com muito, muito amor, cara, muito carinho. É para se ter orgulho, viu? É para se ter orgulho, porque isso aí realmente, assim, é um sonho de criança, né? Todo brasileiro ama jogar bola. A Nike, ela sempre teve presente nesse mundo, né? Sempre foi, tipo, a maior marca que patrocina, tipo, jogadores absurdos e tal. Então, meu irmão, você conseguir juntar isso realmente, pode se considerar um privilegiado e a gente também ser um privilegiado de estar trazendo você aqui, né? E bater esse papo. Então, obrigado demais pela moral aí e vamos embora. Valeu, cara. Deixa eu só. Uma curiosidade aqui já. Putz, cara, é muita história, tá? Eu vou falando. Fica à vontade. Olha só, é um negócio muito, muito, muito interessante, cara, porque é o seguinte: a Nike, ela é uma empresa de 1972. Se eu for pensar, não é uma empresa muito, muito, muito antiga, né? Existem empresas no mercado esportivo desde o final do século XIX, né? Do início do século XX. Relativamente, né, o Bill Bowerman e o Phil Knight, eles criaram a Nike ali em 72. Só que em futebol, cara, é mais nova ainda. A Nike entrou para valer mesmo no futebol em 1994, na Copa. A Nike não patrocinava nenhuma seleção naquela Copa, só que você pegar a seleção brasileira, 7 ou 9 dos jogadores que entraram, dos 11 que entraram na final da Copa, eles usavam a Tiempo. Então foi ali a chuteira Tiempo, né, da Nike. Então foi a primeira vez que a Nike meio que entrou para valer no futebol. E aí, cara, naquele momento ali, o que os caras pensaram? Se eu quero entrar mesmo no futebol para valer, se eu quero fazer esse negócio certo, eu preciso pegar um asset, um time, um clube, uma seleção que faça sentido. Foi aí que em 96 a Nike assinou com o Brasil. Então, o que eu digo é o seguinte, cara. Nike Futebol só existe por causa do Brasil, da seleção brasileira. Sabe? Nike Futebol só existe por causa da seleção brasileira, porque lá no início é isso. O primeiro investimento que os caras fizeram foi na seleção brasileira. Então, é recente, é muito novo. A história da Nike no futebol é muito novo, mas já tem, em tão pouco tempo, tantas histórias marcantes, né? Você falou dessa camisa aqui. A gente tem a história da Mercúrio em 1998, que o Ronaldo estava usando essa camisa e colocou a Mercúrio no pescoço. Tem essa foto super famosa. Tem a camisa de 2002, que era 2 camisas em uma. Tem a camisa Total 90 de 2004. Cara, é tanta história. Tem a Magia, essa primeira chuteira de botinha. Cara, é muita história em tão pouco tempo, sacou? Porque isso vem muito do DNA da marca. A Nike, ela é fissurada, alucinada por tecnologia. Ela serve primeiro os atletas. Existe até uma frase famosa lá do Phil Knight, se você tem um corpo, você é um atleta. Então, nós servimos os atletas. A gente faz produto pensando na melhor performance do atleta. Como que eu vou melhorar a sua performance através dos produtos que eu te sirvo? Então, tecnologia é a chave aqui. Por isso que, em tão pouco tempo, a gente tem muita, muita história, e parece que sim, é uma história de centenário, mas não é muito. E aí eu já dou uma dica. Quem gosta de ler, né? Shoe Dog, não é isso? O nome do livro? Isso. Shoe Dog. Isso. Leia, porque a história é sensacional. É escrito por um ghostwriter, que é o mesmo cara que escreveu o livro de Agassi, que para mim é a melhor biografia esportiva da história. Só dando a cutucada. Galera, biografia é quando você se aposenta, tá? Não inventa de fazer biografia no meio da sua carreira, não, que vai ter que atualizar. Um abraço, Luka Doncic, que agora tá nesse rolo aí. E, assim, leia, porque a história é muito legal. Só dá uma curiosidade, um spoiler. A Nike começa a partir de um trabalho com a ASICS. Quem não sabia disso, já leu o livro. Onitsuka Tiger. Exatamente. A história é sensacional. E, assim, a história é bem parecida com a de Guto, que o Phil Knight vai atrás de um sonho, vai atrás de trabalhar. Ele que foi atleta de track, né, de atletismo, ele vai atrás de um sonho,
se mete pro Japão e... Agora, de tudo isso que o Guto falou, que eu fiquei mais curioso é que o cara teve um contrato assinado com 6 anos, velho. Meu amigo. Mas calma. Mas mesmo Calma, assim, calma. pô. 6 anos, pô. Porque eu comecei a jogar federado, né? Futebol de salão lá em Belo Horizonte. Tinha a Federação Mineira de Futebol e eu jogava na época no Recreativo, Clube Recreativo Mineiro, que aí disputava os estaduais, né? Os regionais e os estaduais. E para você disputar, você tinha que assinar um contrato com o clube e com a federação. Mas sim. Cara, enfim, eu vou falando, bicho. Mas é interessante como que o esporte age na vida das pessoas, né? Como eu comecei desde cedo, e quando eu fui assinar o meu contrato, eu não tinha 6, eu acho que eu tinha 8 anos. 6 anos eu comecei a jogar, com 8 anos eu assinei o primeiro. Meu pai falou assim comigo, ele estava do meu lado, ele falou, se você for assinar esse negócio de papel, você vai se comprometer a acordar cedo todo dia para ir treinar, você vai se comprometer a não dormir tarde para jogar no sábado e domingo, você vai se comprometer a alimentar bem, a cuidar do seu corpo, a não fazer nada. Tudo isso que você está fazendo, essa assinatura significa tudo isso. Você vai perder festa de amigos, você vai perder, enfim, clube à tarde, você vai, sem certeza, você vai fazer isso. Então, cara, isso cria uma responsabilidade na pessoa desde cedo, né? E tudo isso através do futebol. Por isso que eu falo, o futebol me moldou, cara. Moldou meu caráter, entendeu? Eu cresci dentro desse ambiente e, enfim, eu acho que tem mais coisas boas do que ruins, né, nesse tempo todo. Espetacular essa história, né, Rafa? Porque, assim, Tadeu, teu pai, ele traz uma visão que você, obviamente, por ser criança, você não tinha. Então, ele diz, tu tá achando que é legal contar para os amiguinhos ou assinar um contrato? Não é assim, irmão. Agora, a partir do momento que você bota a sua canetinha ali no papel e você tá trocando responsabilidades, né? Ele tem uma responsabilidade com você, mas você vai ter agora que devolver em troca. Então, eu acho que isso é fundamental. É novo para você ter esse tipo de responsabilidade? Depende de como você vai agir, depende do futuro, né? Isso aí é coisa que só o futuro vai dizer, mas eu acho que é sensacional essa história e acredito que fez a diferença positivamente na sua vida, né? Cara, sem dúvida, assim, inclusive, quando eu fui crescendo, né, já dava para saber desde cedo, dá para saber, mais ou menos ali, quando você tem uns 12, 13 anos, se você vai virar ou não, vai virar profissional ou não. Eu era goleiro, cara, e eu não era um bom goleiro, sabe? Eu sempre fui reserva, minha carreira inteira ali. Só que meu pai insistia para eu continuar tentando, eu já queria desistir várias vezes. Chegava ali um momento de 14, 15 anos, que as festas de 15 anos, né? Tinha o momento da baladinha ali e tal. Cara, eu não fui em nenhuma festa de 15 anos, porque sempre tinha jogo no outro dia. E aí o cara fica, putz, cara, eu quero sair daqui, eu quero aproveitar minha vida parece que vai acabar amanhã, né? Mas não. E aí, só que meu pai insistia, cara, insistia bastante e eu não conseguia entender o porquê. Eu fui entender há pouquíssimo tempo. Eu tenho uma filha agora de 14 anos e eu pude entender que, na verdade, ele não estava querendo criar um jogador de futebol, cara. Ele estava querendo criar um homem ali, entendeu? Com princípios, com valores, com responsabilidade, entendeu? Então, tipo, ali era uma forma de, primeiro, ele me tirar das ruas, então eu não ficava nas ruas e correndo os perigos das ruas, né? E as coisas ruins que acontecem. Era a maneira que ele tinha para me tirar de lá, e segundo, para me ajudar na formação mesmo, sabe? Quanto caráter de ser humano, de homem e tal. Então, enfim, por essas e por outras que o futebol e o esporte em si é tão fascinante para mim, entendeu? Meu amigo, e já que você levantou a bola para mim, já que você falou a palavra responsabilidade, me conta aí, meu amigo, como é que funciona esse processo de ser o responsável por montar a linha, não para uma seleção, né, mas para a maior seleção do mundo? Cara, assim, ó, ser o único responsável é um fardo muito grande. Eu preciso ressaltar que eu preciso falar que é um time gigantesco atrás desse processo, né? Eu sou apenas uma parte da engrenagem, mas eu falo que eu faço parte da melhor parte de montar uma linha, porque eu estou em contato com o produto direto, cara. Eu consigo ver a camisa da seleção, dos clubes que a gente tem 2 anos antes dela sair. Sabe, a gente consegue aprovar, a gente consegue, enfim, montar, a gente desenhar e tal. Então, tipo, essa, para mim, na minha opinião, é a parte mais legal. Eu falo para todo mundo aqui que a cadeira, o emprego mais legal dentro da empresa é o meu, porque é muito massa, essa parte é muito legal mesmo. Então, bom, eu sou gerente de produto, né? Então, o core do meu trabalho
é montar a linha de produto que vai para o mercado. Seja ele o produto importado, ou seja ele fabricado aqui no Brasil. Tudo que é Nike, futebol, tudo. Você vai aqui no Brasil numa Centauro, por exemplo, em qualquer outra loja que vende futebol, se tem um produto da Nike lá, ele passou pela minha análise. Em algum momento. Então, eu sou responsável por isso. Então, desde todas as chuteiras, nossos cílios Mercurial Tempo e Fenton, todas as bolas, caneleiras, meiões, nada, e as camisas de clube, as camisas sem o crash, né? Só as camisas com Nike. Então, tipo, tudo isso. Então, esse é o core do meu trabalho. Eu preciso garantir que o produto certo chegue na hora certa para o consumidor certo, na loja certa. Então, esse é um processo que demora mais ou menos. É só essa parte de montar a coleção, fazer a venda para os lojistas, para quem compra e quem vai ter faturamento e entrega para os clientes. Isso é um processo que dura mais ou menos 9 meses. Então, por exemplo, hoje, abril, a gente está fazendo a gente está montando a linha que vai para o cliente em janeiro de 2026. Demora esses 9 meses. Então, meu trabalho ele não começa aí, mas a maior parte do meu trabalho ele acontece aí. O que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, entender bastante de produto, né? Entender bastante de tecnologia, entender como ele é fabricado, onde ele é fabricado, em quais circunstâncias eles são fabricados. Eu preciso entender bastante de mercado, porque quem vai fazer a precificação, por exemplo, desse produto sou eu. Eu que vou fazer, trazer dos Estados Unidos um produto e como que eu transformo isso para real. Então, que tipo de produto, que esse preço vai atingir, que tipo de cliente, né, de consumidor, esse produto vai atingir, onde ele vai estar. Então, por exemplo, existem produtos que você consegue encontrar só em lojas especializadas de futebol. Você não vai conseguir encontrar em outras lojas. Então, essa diferenciação a gente precisa fazer também. Então, passa por mim. E assim vai. Esse é o core do meu trabalho. E também eu sou responsável até desde do nascimento do produto até ele chegar e o consumidor pegar ele na mão e comprar e levar para casa. Então, eu sou responsável também pelo gerenciamento de inventário dos produtos no mercado, sabe? Então, quem está performando melhor, quem está performando pior, quais são os planos de ações que a gente precisa tomar para garantir que o mercado não fique inundado e com muito inventário, né, com muito estoque, e que os consumidores consigam ter acesso aos produtos novos. A gente quer sempre que o consumidor tenha o que a gente tem de mais de novidade, né? Então, esse é o core do meu trabalho. Então, essa é a minha responsabilidade. A parte disso, aí vem a parte que eu acho mais legal, que é a parte de criação, de desenvolvimento, que vem antes. Isso, 9 meses antes, eu estou fazendo tudo isso que eu falei, mas 2 anos antes, a gente está conversando sobre a camisa. O que vai ser a história e o que vai ser a camisa. Então, por exemplo, agora em maio de 2025, a gente vai começar a conversar sobre as camisas que vão vir no mercado em 2027. 2026 já está tudo fechado, já está tudo resolvido. Então a camisa da Copa já está pronta. Era a minha pergunta. Era a minha pergunta. Meu amigo, quase que eu pulo da cadeira aqui. A camisa da Copa já está pronta. A camisa dos clubes que a gente atende já estão prontas. E aí, 27 que vai ser a Copa feminina no Brasil, né? A gente vai construir a camisa das meninas também aqui para a Copa de 27. Absurdo isso. E assim, tu falou muito da camisa, né? Obviamente que a camisa, obviamente não, né? Eu acho que a camisa é o produto que mais vende, né? Com relação à seleção brasileira. E tirando a camisa, qual é o segundo produto mais vendido, assim? Putz, cara, ó, a proporção é absurda, tá? Principalmente em Copa do Mundo, assim. A gente tá falando de 95, 97% só venda de camisa, é isso, não tem jeito. Mas o que a gente vende muito, o que a gente tem vendido e tem impressionado bastante gente são as jaquetas de hino, sabe? Aquelas jaquetas que os jogadores sobem para o campo para ouvir o hino e depois tiram. As jaquetas são muito fortes. Putz, cara, a gente vende toda a linha de camiseta de algodão também, que de repente é só o símbolo da CBF, ou só escrito Brasil. Essa linha é muito bem vendida também. E, cara, uma das que eu mais gosto é toda a linha casual, cara. Tipo moletom do Brasil, sabe? Calça de moletom.
jaqueta, enfim, essa linha toda vende bem. Não vou mentir, eu acho que essa das jaquetas aí é a turma do exterior, tá? Porque toda a Copa. Toda a Copa não, né? Mentira. A última Copa eu fiquei caçando aqui para ver se eu achava, né? Porque tem até um vídeo muito engraçado, Guto, que tem dois caras cantando indo na Espanha, porque esse cara tem uns casacos iguais da Espanha, tá ligado? Dois amigos que gravam um podcast sobre a seleção tem um vídeo. Porque Tá, o meu amigo falou assim, pô, gostei desse teu casaco aí da Espanha, bonito. Aniversário dele, toma aqui pra tu. Aí a gente tem um vídeo cantando esse hino. Agora tu falou de produto. Essa pergunta não tava nem na pauta aqui, só pra passar informação para Rodrigo. Mas tu falou que tem alguns produtos que você encontra em determinadas lojas. Tu pode dar um exemplo de que produto é esse que a gente não encontra nas lojas gerais, mas vai encontrar uma loja especializada em futebol, por exemplo? Posso sim. Em futebol é mais fácil dar o exemplo em chuteiras, tá? Que fica mais fácil de entender. A Nike, nós temos 4 níveis de chuteiras que vão para o mercado. Existe o nível Elite, que é o nível que está no campo. Os jogadores jogam com ela mesmo. Inclusive, os jogadores compram essa chuteira. Muitos que não têm contrato, por exemplo, com a Nike, eles compram essa chuteira para jogar no campo. Essa é a chuteira Pinnacle, é o melhor em termos de tecnologia, é o melhor em termos de leveza, de material, tudo. O top da tecnologia da Nike vai estar presente nessa chuteira. Logicamente, ela vai ser bem mais cara. Né? A gente tem um nível intermediário, um segundo nível que chama Pro, que é um nível que ela tem 60% dos atributos que a Elite tem, só que ela traz elementos que deixam o produto um pouco mais barato. Então, você vai encontrar muito desses produtos em campeonatos de Society, por exemplo, campeonatos oficiais, né, jogos oficiais, Society. Você vai encontrar muito deles na várzea, mais campeonatos oficiais de várzea também. Então, tipo, você vai encontrar esses caras. E aí tem mais 2 níveis que eles estão um pouco abaixo. Chama Academy e o Club é o último nível. O Club é o de entrada, é o produtinho de entrada ali, cara, que ele vai ser imagem do Elite, então ele vai ter a mesma cor, mesmo jogo de cor, ele vai ter o mesmo visual, só que quando você pega ele na mão, você sente a diferença. É um produto com um nível de material, de matéria-prima um pouco pior, só que o forte dele é o preço. Então ele tem um preço de entrada, então quem não tem condição de investir numa chuteira um pouco mais cara vai ter acesso à chuteira da Nike através do nível Club. E o nível Academy é um nível intermediário ali, cara. Na minha opinião, é o nível de melhor custo-benefício ali, porque ele te entrega elementos, atributos de produto de elite, ele tem alguns atributos de produto de elite, principalmente para quem joga indoor, futsal. O solado de futsal, toda a estrutura do calçado é muito boa, só que ele ainda tem um preço compatível com a realidade do Brasil hoje, entende? Então são 4 níveis. Então, respondendo a sua pergunta, eu não gostaria de dar nome de loja aqui, mas você pensa numa loja especializada de futebol, que ela só tem futebol, só tem tudo de futebol. Se você precisar de uma camisa retrô do Brasil de 1984, você vai achar lá. Se você precisar da camisa do Brasil de 2022, ela vai estar lá. Se precisar da camisa do Liverpool de 95, vai estar lá. Vai ter a chuteira do Cristiano Ronaldo, vai ter a chuteira do Mbappé, vai ter a chuteira, sei lá, do Neymar, vai ter a chuteira de todo mundo lá. Então, tipo, você sabe que você vai chegar lá, você vai encontrar tudo de futebol. O ambiente é propício para futebol, tem uma mini quadra society para você testar os produtos, tudo isso. A gente chama de uma loja especial de futebol. Nessa loja você vai encontrar o nível Elite. Você não vai encontrar o nível Club. A gente não coloca isso no nível Club lá. A gente vai colocar o nível Elite. É a melhor expressão. Pensa assim, o cliente vai ter a melhor jornada dentro dessa loja, então ele vai encontrar os melhores produtos, a melhor expressão da marca nessa loja. Existe também aquela loja, aquela sapataria, que cumpre o papel dela de dar acesso ao público, né, de dar acesso à questão de preço. Então, ele não vende só chuteira barata, ele vende sandália, ele vende tênis barato, ele vende sapato para trabalhar barato e tal. Então, tipo, ele dá acesso ao produto, assim. Essa loja, ela não vai ter o Elite, ela vai ter o Club ali, entendeu? Então, por isso que isso aí é uma questão de estudo de mercado, assim, conhecimento do público, conhecimento do consumidor, assim. Onde que o consumidor está?
consumidor que compra Elite, ele não vai para uma sapataria, certo? O cara que está precisando comprar chuteira para o filho e ele não pode investir, ele não vai numa loja especializada de futebol, entende? Então a gente precisa entender onde os consumidores estão. Então esse seria o melhor exemplo que eu podia te dar, que eu posso te dar. Entendi. Ô, Guto, falando mais assim sobre uma peça, algo relacionado ao futebol, no sentido da Nike, não precisa nem ser da seleção brasileira em si, mas teve alguma peça que tu sentiu que mudou o jogo, assim, tipo, a partir do lançamento disso aqui, teve uma virada de chave? Várias. Puta, cara, é muita história. Puta. Eu posso ficar aqui até amanhã. Vou te dar o que eu mais gosto de todos, o exemplo que eu mais gosto de todos é o da Mercúrio de 98. A Mercúrio em si, ela foi um game changer violento, cara, fudido. Por quê? Até então, cara, as outras marcas, o que era chuteira até então? Era uma chuteira preta, de couro, com aquelas travinhas redondinhas embaixo e só. Não existia silo de chuteira. Não existia nada disso. Existiam algumas chuteiras coloridas na época, então, tipo, em 1980 alguns jogadores já usavam, aqui no Brasil mesmo alguns jogadores usavam, mas, cara, era super raro. Super raro. Aí vem a Mercúrio, em 98. E aí, um negócio legal de pontuar é o seguinte, eu falei mais cedo, né? A Nike é obcecada por tecnologia. Então aí vem a Mercúrio e o time de futebol da Nike de desenvolvimento fala assim: nem todos os jogadores fazem os mesmos movimentos dentro de campo. Eu tenho um jogador que é rápido, pega a bola vertical, pega a bola e vai para frente. Eu tenho um jogador mais elusivo, aquele cara que trabalha no meio de campo, que ele precisa de um movimento mais lateral, um movimento mais de giro. Eu tenho um jogador que é mais forte, que precisa de um produto que seja mais robusto, que dê mais tração na bola. Então eu preciso oferecer um produto que tenha atributos que melhorem a performance do jogador. Aí, qual que era o jogo do Ronaldo, o Ronaldinho Fenômeno? Era pegar a bola na intermediária, no meio de campo, colocar ela na frente e ninguém pegava. O jogo dele era esse. Você pega qualquer highlight do Ronaldo, é isso. Então, o que a Nike fez? O que nós fizemos? A gente criou um solado que as travas elas eram longitudinais. Elas não eram redondinhas mais. Por quê? As travas longitudinais elas ajudam na tração no movimento de trás para frente, no movimento adiante, assim, entendeu? Ela não favorece muito movimentos laterais, movimento de giro, mas ela te dá mais velocidade. Então, por isso que a gente fala que Mercúrio é o nosso estilo de velocidade. E aí, depois que a Mercúrio saiu, cara, o futebol nunca mais foi o mesmo, mudou tudo. Porque eles perceberam que a gente precisa, que era necessário dar ferramentas para o que os jogadores faziam dentro de campo. E aí, no início de 2000, veio a Total 90, por exemplo. Então, a gente tinha o nosso segundo silo. Então, a Mercúrio era um silo de velocidade, o cara que pegava a bola e ia para frente. Hoje é o Vini Júnior, né, para gente. E só que a gente tinha os strikers. Na época, o asset da Total 90 era o Wayne Rooney. É aquele cara de um toque dentro da área. A bola chegava para ele, ele batia, fazia o gol. Então, o Roberto Carlos usava a Total 90 também. Então, tipo, é o cara de força, de potência. E aí, cara, só que a Mercúrio foi o ponto de virada, assim, do futebol, cara. Foi uma singularidade, assim, no futebol. Porque depois disso, todo mundo começou a entender isso. Todas as marcas começaram a entender isso. E aí foram criados os silos. Então, toda marca hoje tem seu silo. Tem seu silo de velocidade, força e o mais de habilidade, no caso, né? Que é o nosso da Tempo. Assim. Então, o Ronaldinho Gaúcho jogava de Tempo. O Roberto Carlos usava a Total 90 em 2002. E o Ronaldo Fenômeno usava a Mercúrio. Entende? Tipo, a característica do jogador dita como vai ser o produto, basicamente. Entendeu? Então, esse foi para mim, o game changer do futebol. Existiram outros, tá? Em 2014, por exemplo, a gente lançou aquela chuteira de botinha, a gente colocou um Flyknit, um tricô na chuteira, loucura. Que mudou leveza, mudou conforto, estabilidade, a porra toda. Desculpa. Mas mudou tudo. Mas para mim, a maior mudança recente do futebol foi a Mercúrio mesmo. Até 2026, que vai ter um negocinho aí que vai mudar também. Rafael, o cara começa dizendo que a camisa da Copa já está pronta.
Já fala que vai ter outro Game Changer. Aí, meu amigo, aí... Não, Game Changer de chuteira. Pra Vamos Copa do finalizar a Mundo. entrevista e vamos conversar com o rapaz aqui agora no off, porque é com muita curiosidade, pô. Guto, meu Deus do céu, a pauta vai pro saco aqui. É, tu falou muito de mercado, né? Eu sou um cara altamente curioso, do ponto de vista que às vezes eu passo horas em site de material esportivo. E quando eu visito alguma cidade, vou ver algum jogo, eu quero ir na loja do clube para ver o que é que eles têm de diferente, né? De criação de produto. E eu sei que é muito diferente o gosto do norte-americano, pelo menos, que eu conheço mais de perto, e o brasileiro. Para vocês, quais são as diferenças significativas entre esses mercados, né? Entre o brasileiro e talvez o europeu, o americano, que você tem, você deve ter contato com todos os mercados do mundo da Nike, né? Sim. Cara, aí a gente vai ter que entrar numa situação meio socioeconômica, a situação socioeconômica do Brasil. E aí não tenho para onde fugir, cara. Europeu, americano, eles têm como existe um fator econômico mais favorável para eles, preço não é tão determinante no momento da compra. Então, os caras, a maioria das vezes, eles procuram o que vai trazer de benefício para eles no que eles praticam. Então, eles a decisão de compra não é definida muito a partir do preço. E hoje no Brasil é um fator. Talvez o principal fator. Porque realmente, cara, camisa de time é caro. É caro. Aqui no Brasil é caro. Chuteira é caro, sabe? Então o cara precisa investir. Ele precisa fazer um tipo de investimento ali que muitas vezes a maioria da população brasileira é custoso, né? É oneroso para eles. Então, para mim, hoje é a principal diferença, assim, olhando outros mercados. E a gente pode até olhar mercados próximos aqui também, tá? Então, Argentina, Chile, estão bem próximos. Eles tinham um costume mais próximos aos europeus e diante de tudo que vem acontecendo, eles vêm passando um pouco mais para a realidade do Brasil também. Mas assim, dentro desse assim, tem algum produto, por exemplo, que tu não vende de jeito nenhum no Brasil, mas tu vende na Europa, e tem um produto que aqui não, perdão, no Brasil é vendido e na Europa não seria? Tem algo desse tipo ou Não, eu acho que talvez seja mais difícil de achar. Por exemplo, existe uma linha da Nike que chama ACG, All Condition Gear, que é uma linha exclusiva para o hemisfério norte, quando tá nevando, quando tá frio pra caramba e tal. Então, você quer sair para correr, quer fazer algum treino, e aí você usa esses caras, é uma linha mais impermeável, te deixa mais confortável. Aqui no Brasil você vai achar menos. Mas em termos de produto, não. A gente tenta trazer para o Brasil tudo que está disponível no mundo, assim, cara. Então é bom saber, porque nesse momento eu tenho que ser realista, tá? O uso de uma concorrente aí, você vai ter que apresentar essa linha, porque eu realmente nunca mergulhei nisso aí, não. Vou bater esse papo depois. E falando assim, né? Já que Rafa tá falando da diferença de mercado e tal, a gente vê muito hoje, né, nas redes sociais, certamente, e principalmente você já deve ter visto, passado ali no seu feed, sempre rola torcedor criando seu próprio uniforme, né? Seja da seleção, seja de clube. Como é que funciona assim? Vocês já dão uma olhadinha, vocês falam, pô, gostei da ideia desse cara, dá para pensar alguma coisa? Vocês já entraram em contato com alguém, alguma curiosidade assim? Não. Cara, essa parte é triste, assim, é dura, porque sabe por quê? Quando a gente tá criando uma camisa, a gente só tem uma certeza, cara, a gente não vai acertar. Cara, é impressionante, bicho. Cara, é impressionante, cara, como você não consegue agradar todo mundo, bicho. E assim, eu vou dar um exemplo de um clube aqui, que a gente trabalha aqui no Brasil, só para ficar mais claro, tá? É um clube mesmo, assim. A camisa do ano passado do Corinthians que a gente criou, All Black, foi uma criação aqui do Brasil mesmo, de um amigo meu que inclusive está morando em Nova York agora, a ideia foi dele, então tem que dar o crédito, Claudião. Mas a camisa All Black, ela, na minha opinião, humilde opinião, talvez a camisa mais bonita da história do Corinthians, assim, sabe? Eu concordo 100%. E cara, quando essa camisa foi lançada, a maioria dos comentários foram bons,
Mas, cara, a diferença entre um comentário, tipo, essa melhor camisa da história do Corinthians para um lixo, a Nike tem que sair, normalmente é de um Twitter. Tipo, um tá em cima do outro. Sabe como? Então, cara, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não vai, cara. Existe uma... Falando de camisas do Brasil, a gente tem uma legião de torcedor que quer camisa básica. Putz, essa camisa de 98, que não foi uma camisa vencedora. A gente perdeu a final. É uma camisa lembradíssima porque era uma camisa básica. Mas, por outro lado, existe uma legião de pessoas que adora a camisa de 2002, que era uma camisa, na minha opinião, um design feio. Mas a gente ganhou, sabe? Então, a gente... Putz, cara, camisa de time é complicado. A única certeza que a gente tem é que a gente não vai acertar. E aí, respondendo a sua pergunta sobre os mockups, os designs que saem na internet, a gente olha. Eu gosto de olhar pra caramba, assim. Eu sou apaixonado. E a gente tenta adaptar sempre que dá. Sempre que dá, a gente consegue, pega uma ideia ou outra aqui, dá uma adaptada. Sabe por quê? Porque na Nike é o seguinte, cara. Antes do produto, vem a história. A Nike não é uma empresa que vende produto, cara. É uma empresa que vende história. Se a gente conseguir contar a história direito, o produto é meio que secundário. Vou te dar um exemplo. Enfim, vou dar um exemplo da camisa do Corinthians de novo, tá? Desculpa, mas é porque fica mais fácil de... Não, mentira, vou dar o exemplo da camisa do Brasil. Vai ficar bom. A gente poderia ter criado em 2022... 2022 a gente lançou uma camisa do Brasil, uma camisa amarela, verde e amarela do Brasil. Mas é diferente de você falar assim, em 2022 a gente lançou aquela camisa com da onça do Brasil. Entende? Então, a história, a camisa da onça do Brasil, ela vai perdurar. Você lembra no Brasil, lá 10 anos, 20 anos atrás, quando o Brasil lançou aquela camisa de onça? Sabe? Então, não só uma camisa amarela. Então, por isso que a história vem antes. E, cara, a Nike é excelente para contar a história, né? Só pegar os comerciais aí. Conta a história como ninguém. E aí a gente sempre tem como fala, um direcionamento criativo. Todo ano existe um direcionamento criativo para onde a marca quer ir, quer seguir em termos de história. Aí, a partir dessa história, os clubes e federações eles começam a puxar a partir daí. Então, é muito difícil você ver uma camisa desconectada totalmente da história do que Nike Global quer falar, entende? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente não quer criar só um produto, entendeu? A gente quer criar um produto que seja conectado com uma história que vai se perdurar, entendeu? Então, de novo, design é um conceito muito pessoal, bicho. Você pode gostar, você pode não gostar. Varia muito. Em futebol também tem uma variante muito difícil de prever, que é a performance do clube, do time no campo. Se o time tá bem, putz, tá do caramba, mas se o time tá mal, a venda tá péssima, entende? Então existe essa variável. E como eu te disse, a gente começa a criar camisa 2 anos antes. Como é que eu vou saber como é que o Brasil vai estar 2 anos daqui 2 anos, sacou? Então é difícil. Mas, tu soltou um aí, Guto, assim, galera, você tá ouvindo aí, não tem nada combinado, tá? Mas, já que tu tá falando que tá há 2 anos, que vocês pensam numa ligação toda, com certeza vai vir algo especial, como a Nike sempre faz, certo? Só que o Brasil tá voltando para uma Copa nos Estados Unidos, onde ele foi campeão, na terra da Nike. Rapaz, tem alguma coisa, essa camisa aí que vai ter shades de 94 ou tô viajando aí? Vai ter não? Só puxando minha língua, mas não, vai ter não. Vai ter não, né? Pronto. Então, pronto, já descartei uma, porque assim, essa pergunta tá realmente aqui na pauta. Vai ter algo especial na Copa, já que volta aos Estados Unidos, onde o Brasil foi campeão. Só teve uma Copa nos Estados Unidos até hoje, o Brasil foi campeão lá, a terra da Nike. Vai ter algo especial para isso? Não precisa dizer o que é, não, tá? Putz, cara, não, vai ter algo especial. Vai ter algo especial. Cara, o que eu posso dizer é o seguinte. Nossa, que esse corte envelheça bem. A camisa do Brasil em 2026. Cacete. Isso eu posso dizer. Meu amigo, prepara o corte, Rafael. Assim, eu tô bem empolgado agora, depois que Guto soltou essas aqui, que eu quero realmente
ver o que, é que vai aparecer pra gente. Só uma dúvida, Guto. Vocês lançam meses antes, né? Você já tem um Sim. calendário de lançamento? Ou isso pode ser revelado ou ainda não? Não, porque não está fechado. Só por causa Certo. disso. Mas sim, a gente lança antes. Na Copa de 22, a Copa ia ser no final do ano, né? Não sei se foi novembro que começou, acho que foi novembro, né? A gente lançou em agosto a camisa. Então, normalmente a gente lança antes, cara, até para tipo, o pessoal ir adquirindo, né, aos poucos, né? Tem alguns meses ali para frente e tal, não sei o quê. Mas, sim, a gente deve lançar antes, a gente não está fechado ainda quando vai ser a data certa e tal, mas normalmente é isso que acontece. Tá, mas provavelmente só 2026 mesmo, não é isso? Não, só lança em 2026, Ok, certeza. ok. Isso é certeza. Porque esse negócio de lançamento de camisa, quando lançou no seu clube, você já fica empolgado, né? Mas em 2018 eu tava tão empolgado, velho. Quando lançou a azul, eu já tava no site ali. Começou a venda, eu já tava ali na pré-venda. Botei nome, número, porque é uma das camisas mais bonitas que a Nike fez, velho, do Brasil. Foi aquela azul 2018. Aquela ali eu tenho orgulho de colocar, porque ela é demais. É muito bonita. É muito bonita. Ô, Guto, e já falando disso assim, não sei se você pode revelar, mas para essa Copa vai ter um terceiro uniforme ou de Não. lançamento vão ser 2 só? Não. Normalmente os terceiros uniformes, cara, eles vêm entre Copas, né? Eu acho que a última vez que o Brasil lançou, deixa eu puxar a memória aqui, eu acho que foi a camisa branca, cara. Camisa branca de 2018 ou 19 ou Acho que 17. foi. 17. Foi aquela camisa branca comemorativa dos 100 anos, né, da CBF. Da CBF. Isso. Então, acho que a última vez foi isso, cara, que nós lançamos uma terceira camisa, mas para a seleção não é tão comum, não, sabe? Sim. Entendi. Lembrando que o Brasil usou a branca na Copa de 30 e 34. Que eu tava querendo confirmar se ia ser só na primeira ou não. 50 também. Você 50 sabe a também foi. história? Você tá ligado? Sabe por que a camisa do Brasil é amarela? Sabe dessa história? Rapaz, eu já escutei, mas conta aí pra galera que eu realmente esqueci, que essa é uma história boa. Pode contar mesmo? Pode contar, conta aí. Vamos ver, cara. Não sei quanto tempo a gente tem aqui. Então vai, pô. Cara, é o seguinte, o Brasil, o primeiro uniforme do Brasil foi o branco, né? Ele teve algumas variações ali de cor, teve algum momento, inclusive, que foi verde e amarelo, mas desde 2020, 1920, foi meio que institucionalizado que seria branco o uniforme da seleção brasileira. Aí jogou todas as Copas até 50, até 1950. Aí o que aconteceu em 1950 foi o Maracanaço, né? Então a gente perdeu para o Uruguai lá. E aí, cara, na época, a sede do. A capital do Brasil era Rio de Janeiro, e lá tinha os tabloides do Rio de Janeiro, enfim, as reportagens do Rio de Janeiro, eles levantaram esse mito de que enquanto o Brasil não usasse as cores da bandeira, ele nunca ia ser campeão mundial, sabe? Então, depois do Maracanã, veio aquele fiasco todo e tal, não sei o que. Fiasco, né? Entre aspas. Não foi fiasco, mas enfim, foi o Maracanã. E aí, enfim, a imprensa bateu muito nesse sentido. Enquanto a camisa do Brasil for branca, ó, pra você ver, não vai ganhar nada e tal, não sei o que, beleza. Aí o jornal. Agora, eu esqueci o nome do jornal, mas teve um jornal, um tabloide lá do Rio de Janeiro, não vou lembrar, mas que ele fez um concurso. Perdão, Correio da Manhã, Guto, que eu tava no mundo aqui. Boa. Correio da Manhã. Boa. Aí esse jornal ele fez um concurso para os torcedores brasileiros desenharem qual que seria a próxima camisa do Brasil. E a única obrigatoriedade era que tivesse as cores da bandeira na época. Aí, enfim, foram enviados vários mockups, vários layouts lá, vários designs da camisa, e ganhou o senhor Aldir, se eu não me engano, era do Rio Grande do Sul, gaúcho, ganhou, que foi a camisa amarela, camisa amarela, shorts azul, meião branco. E essa camisa passou a ser o uniforme oficial do Brasil. Eu gosto de contar essa história, cara, porque é o seguinte, eu gosto muito de contar essa história, porque é o seguinte, nos últimos anos, principalmente, a camisa amarela do Brasil ela tomou um lado político, né? Ela começou a ser reconhecida politicamente por um lado, assim. E cara, isso não me representa, porque é o seguinte, a camisa do Brasil, a camisa amarela, ela foi criada por um brasileiro, por um de nós, sacou? Ela foi criada por um de nós para todo mundo. Então, cara, e no final, acho que vocês devem ser mais ou menos da minha geração, eu sou 40 a mais já,
mas deve ser mais ou menos um pouco da minha geração. No início dos anos 2000, cara, quando você via algum amigo seu viajando para o exterior, cara, ele estampava com orgulho a camisa da seleção. Via uma foto lá no cara na frente da Torre Eiffel com a camisa do Brasil, com orgulho essa parada, sabe? A gente tinha orgulho de vestir a amarelinha, e hoje ela ainda é reconhecida como a camisa mais temida do futebol, cara. Só nós temos 5 estrelas. A gente passa por momentos difíceis se a gente não ganha a Copa, como se a gente tivesse obrigatoriedade de ganhar todas as Copas, mas ninguém tem mais que a gente, cara. Ninguém. Exatamente. Então, todo mundo vê a camisa amarela. Não, pode continuar. Não, todo mundo vê a camisa amarela, cara, e reconhece que aqui por trás daquilo ali tem uma história fodida, pô. Sabe? Então, eu gosto de contar essa história justamente por isso, cara. A camisa foi criada por um de nós, a camisa é nossa, a camisa é um patrimônio do torcedor. Sacou? Ela não tem lado nenhum, ela é para todo mundo. Entendeu? Então, se isso tomou algum lado, não é para ser assim. Entende? Então. Mas o Brasil tem a obrigação de ganhar toda a Copa, amiga. Esse podcast aqui é pachequista, ufanista. A gente cobra para ganhar toda a Copa mesmo. E sim, quem desenhou foi Aldir Chile, acho que é isso a pronúncia, que é um nome até de origem, acho que é alemã, enfim. Mas a estreia foi em 54, na Suíça, né? E sim, 50 é um ano pesado. 50, a gente vai conversar de 50 ainda um dia aqui nesse podcast. Contar o dia que meu avô como meu avô assistiu a final de 50 no estádio. Sim, Guto, como é a relação da Nike assim, com os jogadores da seleção? Né? Alguns eu sei que são patrocinados, outros não, né? Mas e na hora de criar novos produtos para a seleção? Tem algum contato, alguma troca de ideia nesse sentido? Muito pouco, Rafa, nesse momento, muito pouco, cara. Porque normalmente os jogadores da seleção, e aí nós vamos entrar numa área que eu não conheço muito, tá? Se eu estiver falando besteira, eu peço os meus amigos de esportes marketing me corrigirem em algum momento, puxar minha orelha. Então eu não entendo muito bem disso, mas normalmente o jogador que é da seleção, ele já tem uma assessoria ferrada das marcas que eles são patrocinados. Né? Então, você chega num clube, é normal você encontrar vários jogadores que não têm patrocínio, mas quando você vai para uma seleção, é mais raro você encontrar alguém que não tenha um patrocínio ali. Só que criação de produto, de camisa, é um negócio muito distante para eles, cara. Eu acho que eles nem teriam muito saco para ficar dando palpite com relação a isso, sabe? Tipo, com relação a produto, a chuteira, com certeza, absoluta. Então, por exemplo, o Vini Júnior não é spoiler, já tá na mídia, vai ter uma chuteira assinada dele, ele participou da criação. A gente tem uma fábrica lá em Montebelluna, que é referência nisso, ela cria chuteiras personalizadas. Os caras têm um molde dos pés dos principais jogadores lá para fazer chuteira personalizada para os caras, entendeu? Então, tipo, o Vini Júnior participa em todo o processo criativo, assim, da construção do produto, sabe? Mas camisa, não muito, cara, não muito. É muito pessoal, são muitos designers da Nike, o pessoal de linha, o pessoal de marketing da CBF também trabalha firme em cima disso e tal. Então, mas jogador não muito. Ô, Guto, uma curiosidade fora da pauta aqui, um pouquinho, que você falou essa parte do design. Para criar a camisa da seleção, quantos designers trabalham? Não estou falando do processo todo, tá? Eu estou falando só do processo criativo, de você pegar lá o primeiro molde até o final até o produto final, digamos assim. São muitos, cara. Putz, bom, vamos lá. Existe, cara, começa tudo em quem cria o tecido, né? Começa o tecido, a tecnologia do tecido, e aí ela vai destrinchando pro resto. Quando você pega só seleção brasileira, tem que puxar na memória aqui. Mas existe um cara só para desenhar. Existe uma pessoa que cuida só das cores, só das tonalidades. Então ela traz todas as tendências, tudo que está acontecendo no mundo, que vai acontecer daqui a 2 anos, toda a história que a Nike quer contar através das cores e traduz isso para a seleção. E essa talvez seja a parte mais difícil de todas, porque como é que você vai mudar o amarelinho, né, da seleção, amarelo canário? Então, por exemplo, agora em 2023 a gente lançou uma camisa, cara, muita gente reclamou porque ela parece mais ser semi-desbotada, né, ser mais clara do que o amarelo canarinho. Então é difícil, cara, você mudar muito as cores de um símbolo. Mas existe uma pessoa que cuida só de cores, e aí vem a questão dos detalhes do chassi da camisa, onde ela vai colocar as cores, onde que vai ser posicionado,
aquilo. Existe uma pessoa que desenha a camisa em si mesmo, o chassi que a gente chama, que é a parte blank da camisa, né? Então, o chassi mesmo, o chassi do carro é o chassi da camisa, assim, onde que vão ser as costuras, onde que vão ser os recortes, onde que vai ser o escudo, se vai ser no lado, se vai ser no meio, como é que vai ser o número, qual que vai ser o posicionamento deles. Existe essa pessoa. E existe a pessoa que desenha a linha complementar também, né? Então, desenha, sei lá, desenha os shorts, desenha os moletons, desenha toda a linha de treino. Camisa de treino é muito bem vendida também. Vocês perguntaram, mas tipo, a gente vende muito camisa de treino. Então, existe essa pessoa que desenha toda a linha complementar, entendeu? Mas, não, em geral, não são muitas pessoas que assinam o design, sabe? E, assim, também não são muitas as opções que ele acaba fazendo, tá? Eles sempre tentam seguir um direcional e tentar ser bem certeiro, assim, sabe? Vamos tentar provar esse design aqui, sabe? Então, é mais ou menos isso. A gente tá perto aqui de chegar ao fim do nosso programa, da nossa entrevista. Guto, tu falou que lançou uma camisa recente depois da Copa. Como é seleção normalmente? Qual é como é o nome? Periodicidade de lançamento? Lança para a Copa, lança uma intermediária, que às vezes tem tipo Copa América, né? Eurocopa, e depois outra para a Copa, é mais ou menos assim, ou tem. Depende do ciclo? Não, normalmente são 2 em 2 anos, tá? De 2 em 2 anos a gente lança uma nova. O que aconteceu desde 2022? A gente lança de 2 em 2 anos, só que a gente lança para as mulheres também. Inclusive a Nike foi pioneira, né, em lançar camisas exclusivas para a seleção feminina. Em 2019, a gente lançou uma camisa azul, pela primeira vez na Copa de 19, a gente lançou uma camisa azul exclusiva para as mulheres. E a partir de 2023, a gente começou a desenhar camisas exclusivas para as mulheres também. Então, veja, 2022 a gente lançou uma camisa masculina para a Copa. Em 23 a gente lançou para a Copa Feminina. Em 24 a gente lançou uma para o masculino, para a Copa América. Agora em 25, daqui a pouco, a gente vai lançar uma camisa para as mulheres. E 26 a gente lança para os homens. Então são 2 anos. São de 2 em 2 anos. Mas antes da gente terminar a entrevista, tem uma coisa que a gente sabe, Guto. A gente já falou sobre isso, você falou sobre valores de camisa, dos produtos. Quanto é que o quanto a pirataria prejudica na venda das camisas, o quanto atrapalha? Porque a gente sabe que às vezes até quando vaza a foto do lançamento, daqui a pouco já aparece alguém vendendo. E, meu amigo, a quantidade de camisa que não existe do Brasil, que eu já vi com o símbolo da Nike aí no mercado, é coisa de maluco. É loucura. Cara, pirataria é um tema bem sensível, né? Primeiro porque acho que pirataria ela tá meio. Falando do Brasil, né? Do nosso público aqui. Pirataria eu acho que tá meio intrínseco no brasileiro, na cultura do brasileiro, independente de ser camisa ou alguma coisa. Acho que tá meio embutido na maneira que a gente é criado. Então, começa por aí. Segundo, como eu disse, camisa de futebol é caro. É caro. Não tem jeito. Então, se você quiser comprar uma camisa oficial hoje, por exemplo, do Brasil, de um clube, você vai ter que despender de camisa de jogo no mínimo R$ 200. No mínimo. Então, tipo, a camisa de entrada nossa ali hoje está R$ 200. É caro, pô. R$ 200, isso aqui é o quê? É pouco menos de 10% do salário mínimo. Sabe? E a gente sabe quantas pessoas vivem com menos que o salário mínimo aqui no Brasil, né, de renda familiar, né? Então, os caras eles procuram produtos alternativos mesmo, não tem como, e principalmente com o advento desses sites que entregam, né, dos sites da China e tal, e tal. Então é difícil mesmo, cara. O combate à pirataria é constante. Isso é constante. Por quê? A gente trata isso como proteção da marca. Inclusive, o departamento que trata de pirataria da Nike chama Brand Protection. A gente quer proteger a marca, de certa forma. Muita gente fala, putz, é enxugar gelo pra caramba, não tem jeito e tal, não sei o que, vai ter demanda, vai cortar uma cabeça, vai aparecer umas 1.000, mas, cara, é constante, assim. E os números só aumentam, assim, de retenção e de combate a isso, entendeu? Eu não tô aqui para julgar nem nada, é só para passar o panorama mesmo, né, tudo que acontece, é uma realidade que a gente tem que encarar de frente, então a Nike investe num departamento exclusivo para isso, para tentar, porque sim, atrapalha para caramba. O mercado, os últimos números que eu vi, aí também, se alguém me corrige, há alguns anos, né?
O mercado de camisa de futebol no Brasil gira em algo em torno de 5 bilhões, mais ou menos. Isso, enfim, se eu tiver errado nos números, mas a proporção vai ser mais ou menos essa que eu vou falar, tá? Então, gira em torno de 5 bilhões, mais ou menos. Pelo menos 25% disso são de produtos contrafeitos, né? De produtos falsificados. Então, sim, é uma fatia muito grande que as empresas acabam perdendo. Cara, muito também, sabe por quê, cara? Pelo processo, cara. A Nike, não só a Nike, as outras empresas, elas são meio que um transatlântico. Se você precisar mudar de direção, cara, demora para virar, fazer a curva e voltar. Então, o processo de criação da Nike para uma camisa é de 2 anos. Aí todo mundo vai falar assim, pô, caralho, mas é só colocar a camisa, bordar, tipo, 5 minutos você fabrica uma camisa, tá simples, mas não, cara. É um processo gigantesco, sabe? É um processo que envolve aprovação, é um processo que envolve, tipo, tendência de moda. Cara, é uma galera que é envolvida nessa parada. Distribuição para o mundo inteiro, fabricação. O processo é muito, muito, muito distante, sabe? É muito longe. E aí, quando uma imagem vaza de uma camisa, por isso que a gente tenta tomar cuidado pra caramba nessa questão de vazamento. Uma imagem vaza, velho, 2 dias depois já tá lá naquele site, sabe? E você já pode comprar aquela camisa do lá, sabe? Do jeito, já tá lá nos camelôs, lá no pré-jogo, quando você vai estar indo pro estádio, tá as camisas penduradas lá no varal, entendeu? Então, é uma realidade, cara, que a gente encara dessa forma. E é engraçado que, enquanto a maioria das empresas luta contra isso, né? Algumas realmente não ligam. Vou dar um exemplo aqui do clube que eu torço, né? Santa Cruz. Fui comprar camisa para minha filha, pô. Recém-nascida, não tinha. Um amigo meu foi comprar camisa para a filha dele de 5 anos. Não achava em loja nenhuma, pô, assim. Aí quando o cara chega na frente do está assim, ofereça, bota lá para o cara ter a opção, né? Bom, Marguto, vamos para a altinha. Altinha é aquele momento aqui do programa que a gente levanta a bola e você devolve, ou pode deixar ela cair também. Você que sabe, tá? Vamos começar aqui falando de Nike, tá? Qual o uniforme mais marcante? 98. 98? É. Seu maior ídolo no futebol? Tafarel. Tafarel. Vou entregar aqui, tá, Rodrigo? Teve um cara aqui que não colocou Tafarel como o melhor goleiro da história da seleção, não. Eu falei que eu não assisti muito ele jogar. Não, venha não. Coloquei Cara, o Marcão, pô. Eu sou 9-2. Coloquei o Marcão. Então, foi o que te marcou primeiro, não. Exato. Tá ótimo, tá ótimo. Putz, aquelas 2 que ele fez contra a Alemanha na final foi absurdo. Não é qualquer um que fazia, não. Putz, meu Deus. Mas o Tafa, porque o Tafa, cara, tem uma. Pode alongar ou é só. Lógico, vou ficar à vontade. Tafarel tem uma memória afetiva. Ele jogou no Galo, cara. Ele jogou no Galo em 97, até 97. E quando ele jogava no Galo em 97, eu jogava no Galo. Então, tipo, eu era goleiro do Galo na época, entendeu? Então, porra, tem uma parada assim. Cruzava com ele, lá, chegou a cruzar com ele lá? Irmão, tem uma história com ele, não sei se eu conto aqui. Depois vocês contam essa porra aí, se tiver Não, conta agora. Conta agora, tem não, uma, conta agora. Tem uma história com ele, eu tinha 12 anos, isso era em 1997, eu jogava lá no Galo. E lá, e o profissional, eles treinavam na Vila Olímpica, não tinha a cidade do Galo que tinha lá hoje, era uma estrutura mais simples, chama Vila Olímpica, o campo que eles treinavam. O campo ficava numa parte mais elevada e tinha um outro campo na parte mais embaixo, assim, que era o campo de toda a categoria de base. Então, do sub-8, sub-10 na época, até o sub-20, treinavam num campo de terra, ferrado, fudido. E a gente treinava lá. E aí, normalmente, e era assim, todo mundo treinava no mesmo dia. Então, por exemplo, na época eu era sub-12, na época não era infantil, não, era fraldinha, sei lá o que era. A gente treinava, sei lá, de 2 às 3. Aí de 3 às 4 treinava o sub-15. De 4 às 5 treinava o sub-18, sabe? Um negócio assim. E aí, cara, eu treinei lá, tava treinando, meu treino acabou. E aí o profissional tava subindo no campo pra treinar. Eu sou doido para contar essa história para ele, cara, um dia. Sou doido, porque ele, de certa forma, mudou minha vida ali, cara. Mudou minha percepção de ídolo, assim, sabe? E eu acho que ele nem sabe, ele não lembra, não vai lembrar, mas enfim. Aí eu subi para ver o treino. O campo lá da Vila Olímpica tinha um alambrado que impedia que a gente entrasse no campo. Então eu tava lá, no alambrado, vendo eles treinando, e aí os goleiros estavam treinando encostado no alambrado, assim, como se o alambrado fosse o gol. E aí eu vi o Tafarel de costas para mim.
assim, sacou? De costas, assim, cara, tipo 2 metros, assim, sabe? 2 metros na minha frente, assim, e eles treinando lá, aquecimento, estavam aquecendo lá, então treinando. De repente a bola passa por ele e cai no meu pé, assim, ó, tipo, no alambrado do meu pé. Aí vem o Tafarel na minha direção, aquele deus, né, tipo, campeão mundial, aquele cara iluminado pra caramba, eu pequenininho, né? Então, tipo, veio o Tafarel, tipo, meu Deus, o Tafarel aqui. E eu tinha acabado de sair do treino, eu tava de roupa de goleiro, eu tava todo de uniforme. Quando ele olhou pra mim, cara, ele começou a rir. Ele começou a rir e falou, tipo, com aquele sotaque gaúcho dele, né? Falei, goleiro também, cara, que massa, que bacana e tal. E eu assim, né? Tipo, tremendo, o Tafarel na minha frente. Aí ele, sei lá, ele deve ter feito algumas perguntas, eu não lembro de quase nada. Eu só lembro que ele falou assim, tipo, você tá com quantos anos? Eu falei, 12. Ele falou, tem muito caminho pela frente ainda, continua firme e tal, essas coisas que protocolarmente as pessoas falam. Mas, cara, isso pra mim marcou pra caramba, bicho. Isso pra mim foi, tipo, cara, o Tafarel falando comigo aqui, sabe, conversando comigo. Eu lembro que meu pai, ele tava mais afastado, assim, ele viu. Quando eu cheguei perto dele e tal, ele perguntou para mim, o que o Tafarel falou para você? Eu falei, não sei, sei lá, sei lá, não sei, cara, tipo, Tafarel, porra. Aí, pô, enfim, cara, isso mudou como eu enxergo o ídolo, por isso que ele é meu ídolo hoje, sacou? Tipo, ele chegou assim, eu tive essa oportunidade com ele, eu sou maluco para falar, para contar essa história para ele, não sei se eu vou conseguir, não, mas Não, vai chegar nele. Vai chegar nele, ele, pô. Fica tranquilo que vai chegar nele. ele é meu grande ídolo, cara. Eu prometo que eu vou tentar dar uma marcada. Eu nem lembro se o Tafarel tem Instagram ainda, mas eu tento dar uma marcada em contatos. Mas enfim. Eu nem vou perguntar mais quem é o maior ídolo da seleção, né? Pra mim tá claro, né? Preciso perguntar? Tafarel. Não, da seleção não. Da seleção não. Acho que é diferente, né? O ídolo pra mim, Tafarel, lógico, mas, pô, como é que eu não falo de Pelé, né? Não tem jeito. Tipo, eu não vi Pelé jogar, cara, mas só por tudo que as gerações mais velhas falam dele, não tem condição, não. É ele. É o rei. E o jogo mais inesquecível da seleção brasileira para você? Putz, eu tenho alguns. Cara, o que eu mais gosto, que eu assisto direto, para mim foi um dos melhores jogos da história da Copa. Foi Brasil e Holanda, semifinal ou quarta de final de 98. Qual ano? 98? 98. 98. É semi, não? É semi. Quarta semi, talvez? Brasil e Holanda é semi. É semi. Não, a de 94 eu não curto muito, foi épico, né? O jeito que foi e tal, mas o jogo em si, olha esse jogo de 98, que pegado que foi. Bom. E a seleção da Holanda era o Van der Sar no gol, era o Kluivert, era o Bergkamp, era, putz, cara, os irmãos De Boer. Os irmãos De Boer. Edgar Davids, Cara, ver esse jogo, que jogo pegado, foi 1-1. Foi 1-1 no tempo normal. Mas, bicho, que jogo pegado. A gente teve chance, eles tiveram chance. Meteram bola na trave do Tafarel pra caramba e tal. Aí foi pro pênalti, que aí virou aquele meme, né? Do Tafarel! Não, né? do Galvão. Vai ter um quadro aqui, Guto, que a gente vai reassistir jogos. Quando for reassistir esse, eu vou colocar na lista para lixar. Boa, me chama. Esse jogo é absurdo. Esse jogo é absurdo, cara. E o time da Holanda jogando pra cacete. Aquele gol, o gol que eles fizeram. Foi 1-1 ou 2-2? 1-1. Eu não sei, acho que foi 1-1 mesmo. O gol do Kluivert. Eu lembro. Gol de Kluivert de cabeça. Isso. Vem da direita, eu não sei se é o Overmars ou se é o Bergkamp cruzar para ele. Se eu não me engano, esse foi o jogo que ele teve que usar. Foi Zé Carlos que teve que jogar esse jogo no lugar de Cafu. Eu não tô. A memória agora tá falando. Não tô lembrado. Mas eu lembro que foi pelo lado direito do Brasil. É verdade, cara. Saudoso Zé Carlos. Puta merda, é verdade, hein, cara. Infelizmente, teve uma partida muito baixa naquele dia, né? Mas, Guto, para fechar aqui a altinha, até onde vai esse Brasil na Copa 2026? Pô, campeão, pô, Hexa. Agora, sem sacanagem. Sem sacanagem, assim, ó. Cara, é porque a gente tá num momento ruim, né, bicho? Mas, pô, de novo, os 40 mais igual eu, cara, vão lembrar que toda vez que o Brasil tava descredibilizado antes da Copa, alguma coisa acontecia ali, cara. Alguma coisa acontecia. Então, eu tô me agarrando a isso. E segundo, sinceramente, assim, eu sou até criticado quando eu falo isso. Eu acho que o Brasil hoje tem a melhor geração desde 2006 de talentos dentro de campo, sabe? A gente tem talento pra caramba, cara. Tem, isso aí eu concordo com você 100%. A bronca a gente não tem treinador. Mas enfim.
Isso é debate Ó, para outro dia. Essa é outra parada. Antes da gente puxar para o encerramento aqui, foi só uma pergunta que eu realmente fiquei curioso, pessoal. Se não puder, a gente corta, enfim. Ô, Guto, no 7x1 você já estava no Brasil? Já trabalhava na Nike? Eu tava no Mineirão. Pronto. Mas tu trabalhava na Nike? 14 já. Tinha acabado de entrar na Nike, cara. Pronto. Aí minha pergunta é: em 2014, lá no fatídico 7x1, depois do que aconteceu, a Nike ela pensou em fazer alguma coisa? Ela teve alguma gestão de crise? Aconteceu alguma coisa por trás? Ou Jamais. Não. Meu amigo. Pelo contrário, cara. Tipo, é apoio. Agora que eu preciso mais. Tá maluco? Saquei. Não. Tipo, bom, enfim, não teve nada. Mas, Rodrigo, veja só. Se tivesse crise e resolver, tava resolvido, pô. Sabe por quê? Se em 98 teve aquela confusão todinha, ela seguiu. Por quê? Eu vou contar uma história aqui, não vou nomear o cara. Mas eu tenho um amigo que ele não torceu pro Brasil em 2002, porque ele acreditou naquele meme, pô. Ele acreditou naquele meme. E Rodrigo, vou lascar o cara agora. Exatamente. E Rodrigo, você conhece ele. Você conhece ele. Quando eu desligar aqui, eu conto quem é. Não vou queimar o cara na gravação, não. Mas, meu amigo, é brincadeira, né? Mais de uma hora de programa. E Tadeu, muito obrigado. Apesar de ter te chamado o programa inteiro de Guto, pelo menos eu avisei. Tá tudo bem. Eu prefiro, cara, porque tipo, fica mais pessoal, né? Tadeu é muito formal, pô. Não, é porque você botou seu nome aí, Tadeu, eu sei que é o nome que o pessoal lhe conhece na Nike, provavelmente. Eu tentei, as duas primeiras eu tentei, mas depois já foi de Guto. Não, mas quem me chama de Guto é família. É família e amiga, então tá tudo certo. Tá tudo então tá em casa. Guto, espero que você tenha gostado do programa, porque a gente adorou bater papo com você. Eu sei que se eu puxasse mais aqui, a gente passava mais de uma hora conversando. E vamos fazer Tafarel escutar isso aqui, porque eu sei que em 2026 você vai estar para os Estados Unidos, você deve acompanhar a seleção ali, torcer para ele bater um papo com você, já que ele espero que ele continue como preparador de goleiro, né? Porque o homem é brabo. Ele é brabo. Beleza, cara. Porra, foi muito mal. Falar de futebol, falar de seleção é muito simples. Aí a gente podia falar várias vezes aqui, só faltou uma cerveja aqui, cara, pra gente. Esse é dos nossos, pô. Isso é porque é triatleta, viu? Meu amigo tá de brincadeira. Não, mas cara, tudo no seu tempo. Tá tudo certo. Exatamente. Então é isso. Obrigado, Tadeu, Augusto Lima. Obrigado, Rodrigo. E a gente se vê em breve em mais um Canarinho Cast.